pessoal, vai lá, Marcelinho. Professor, boa noite. Parabéns pela partida mais uma vez. A gente esperava um empate lá no Ceará, e talvez uma vitória dentro de casa, acabou invertendo os resultados. A gente tivemos uma vitória lá contra o Ceará e um empate de dentro de casa. Nós vimos o Mirassol em busca desse gol, em busca da vitória, praticamente desde o início do jogo, né? Eu queria que você falasse sobre o porquê do empate, né? Porque todos, é claro, esperavam uma vitória, mas não deixa de ser um ponto importante. Você atribui isso à ausência, por exemplo, do Danielzinho, que não estava hoje ali no meio de campo, o acúmulo de jogos que acaba causando aí o desgaste dos jogadores, né? nessa retomada de temporada, ou o fato até do Mirassol estar mais em visibilidade aí na mídia, isso acaba fazendo com que os outros times também nos encarem de uma outra forma e acabam olhando mais aqui para o Mirassol? Boa noite a todos. Se a gente começasse se antes da competição começar, perguntassem para todos nós, se que rodada nós estamos? 17ª, com 2 jogos a menos, se a gente tivesse com 25 pontos em 7º lugar, todo mundo aceitaria, não? A gente tem que tomar cuidado com a expectativa que, justamente por causa dos bons resultados, vai se gerando. Eu já falei isso antes de acontecer. Então, nós estamos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente, na vitória eu falei isso, então eu fico confortável para falar agora no empate. Nós somamos um ponto. Então, com 25, faltam 20 pela conta mágica. Então, nossa competição é essa aí, é a contra vitória. A gente não fez um bom jogo, não conseguiu vencer, porque tem uma oposição qualificada lá. Então, foi um jogo truncado, posse de bola muito parecida para as duas equipes, chances para os dois lados. Eu tenho as justificativas para o time não ter conseguido performar bem, eu tenho, mas eu não preciso me apoiar nelas nesse momento. O que eu quero é pedir para o torcedor, se é que eu tenho o respeito sempre, mas é conseguir entender mais uma vez que nós precisamos do apoio do torcedor, que foi o jeito que a gente voltou para o segundo tempo, o torcedor apoiando. Eu vi algumas coisas aqui atrás de mim que eu não gostei muito, porque é muito negativo não conseguir entender o contexto. Os jogadores estão jogando no limite faz tempo, trabalhando no limite faz tempo. Então, a gente, pelos bons resultados, a expectativa subiu demais. Então fica parecendo que nós estamos disputando o título, que nós estamos disputando de igual para igual com o Cruzeiro, Flamengo. Nós não estamos. A gente está trabalhando o tempo todo no nosso limite, nos superando, um time que tem muito caráter, jogadores que se esforçam demais e que nós vamos enfrentar oposições extremamente qualificadas, como foi o time do Vitória hoje. A gente venceu o jogo contra o Sport, mas foi um jogo muito parecido com esse aí, um jogo amarrado. A gente teve oportunidades, mas eles tiveram também. Então, é um jogo para empate mesmo. Não conseguimos vencer, resultado justo, não fizemos um bom jogo. Tem algumas justificativas, mas é um jogo extremamente complexo e é um jogo de oposição. O adversário que joga é qualificado, fica parecendo que a gente é favorito nos jogos. Não? Tem muito trabalho, muito trabalho. Então, 17ª rodada, somos o 7º, somos o 3º melhor, se eu estiver errado, vocês me corrigem. 3º melhor ataque, 6ª melhor defesa, estamos faltam 20 pontos para a gente bater o número mágico, estamos 8 jogos sem ser derrotados. Acho que a gente não tem muito o que reclamar não, acho que a gente tem que valorizar pra caramba o trabalho. Senão a gente começa a ficar criando problema onde não tem, e aí sim vai trazer um prejuízo muito grande, porque depois para recuperar fica muito difícil, porque é um campeonato muito difícil, vamos repetir sempre. O campeonato do Mirassol não é campeonato de ficar em 6º, 5º, 4º, 3º, 10º, é de ponto. Precisamos somar ponto. E principalmente contra o adversário direto na competição que a gente disputa, quando acontece o que aconteceu hoje, então continua do jeito que está. Continua tudo do jeito que está, não muda nada. A gente continua com distância para o 8º, o 16º tem quantos pontos? Nós temos 11 pontos a mais, se não me engano. 11 pontos a mais. Então, não fizemos um bom jogo. Pode me criticar por isso? 10 pontos a mais? Pode me criticar por isso?
Agora, eu não critico os jogadores porque eles estão no limite, eles estão fazendo o máximo. Estão fazendo o máximo. Se alguma coisa não deu certo, a responsabilidade é minha. Em relação a o que funcionou na primeira bola do jogo, um balão lá, a bola bateu na trave. Então, é desgastante pra caraca. Então, não é sempre, são todos seres humanos. Mas eu quero que pode me cobrar. Pode me cobrar. A gente está fazendo o nosso melhor, os jogadores estão no limite deles, todos eles. Então, Iago deu assistência para o gol, participou, o Edson fez um bom jogo, tá tudo certo, tudo certo. Só que o que é o negócio? A gente queria mais. A gente realmente queria mais. Eu queria vencer o jogo também, vocês queriam, o torcedor queria, isso é legítimo pra caramba. Mas não vamos trazer aspectos negativos para esse momento, porque tudo muda muito rápido. Então a gente precisa tomar cuidado e valorizar isso aqui que está sendo uma joia para nós. Vamos cuidar bem disso aqui, porque nós estamos fazendo uma grande competição. Grande competição. E é muito difícil você ser regular numa competição de 38 jogos. E a gente está conseguindo. Só que eu sempre falei para vocês na vitória, não falei para vocês no outro dia lá, é muito cedo. O jogo contra o Santos, que estava todo mundo. Falei, calma, é muito cedo. É jogo difícil, vem um jogo no segundo tempo. Então, desculpa me prolongar um pouquinho, mas é importante, eu estou falando principalmente para o nosso torcedor, que a gestão da expectativa eu não me preocupo com o elogio, não. Mas eu me preocupo principalmente com o estado anímico dos meus jogadores e a mentalidade nossa. A gente não pode subir demais a barrinha da expectativa e esquecer quais são os objetivos do Mirassol na competição. Professor, boa noite. No último jogo, o professor falou até da importância, né? Que o gol muda tudo. E aí fizeram 2 gols lá muito rápido no Ceará. E aqui fez um gol rápido e tomou o empate. Quanto o empate mexeu com o time, ao ponto de a gente perceber que o professor fazia aqui de fora, quanto isso mexeu com o time, tomar um gol de empate, uma segunda, se me permite, qual a importância dessa semana livre, meio de semana livre e recuperação para o jogo contra o Vasco no sábado que vem? Isso é uma ótima pergunta. As duas ótimas. A semana livre é fundamental, primeiro para recuperar e depois para conseguir planejar bem um jogo para o outro, pensar, estudar com calma o Vasco. Como que ontem a gente fez um treino estratégico de recuperação, como é que eu vou colocar para... Tem que cuidar do jogador para ele se recuperar. Então agora depois do jogo, se você pergunta para os jogadores antes do jogo, eles vão dizer para você que ele está bem recuperado para jogar. Agora quando começou o jogo lá, pergunta para eles como foi a sensação, a percepção. É impossível, não deu 72 horas ainda. Nós ganhamos do Santos, com todo aquele negócio, Neymar e tal, jogando bola pra caramba. E aí a gente foi jogar contra o Ceará, que nós fomos jogando na casa dos caras, a percepção, a sensação climática ali, a temperatura ali. Pergunta, Adolfo, você estava lá, quente pra caraca. Fizemos os gols. E aí a sensação no segundo tempo é me falaram que o time não teve intensidade no segundo tempo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O que esse time mais tem é intensidade. Então, só que tem hora que não consegue subir para pressionar e fazer movimento, etc. Tem hora que eu falei para vocês, está no limite, cara. Então, por exemplo, hoje, eu poderia, se eu saio, olha só, eu nunca ganho, né? Depois que eu casei e virei treinador, eu estou sempre errado. Então, por exemplo, se eu faço 3, 4 trocas no time hoje, e empata o jogo, o que vocês vão falar? Que empatou porque eu tinha feito as trocas. Aí que empatou, vocês vão falar assim, você devia ter feito as trocas. Eu não é? Estou sempre errado. Então, mas a gente precisa ter a consciência daquilo que, estou convicto daquilo, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Alguns jogadores estão muito tempo sem jogar, você coloca 3 jogos seguidos ali, cara, graças a Deus não machucou ninguém. Então, mas excelente a tua pergunta em relação à recuperação. Precisamos recuperar sim e recuperar trabalhando, né? Conseguir colocar as ideias. Está todo um jogo dificílimo no fim de semana, mas antes de tudo isso eu valorizo muito esse ponto. Vocês lembram do jogo contra o Red Bull, não? Foi do Willian, não foi? Aquele jogo que ele pôs um pontinho ali não era bom demais da conta? Pois é, esse um pontinho aí é bom demais da conta. Então, e a tua primeira pergunta? Quando o time sentiu
primeiro gol, como o professor pediu. Quanto me fala o intervalo de um gol para o outro? O nosso para o deles? 7 minutos. 7 minutos. Então, o nosso gol foi com 15. Nós não começamos a ver o jogo já no início. Eu já não tinha gostado do início do jogo, tanto que eu estava atento para ajustar, que a gente ia planejar determinadas situações de pressão, só que nós estamos desgastados, a gente não estava conseguindo neutralizar determinados movimentos deles porque a gente está cansado. Então eu fui ajustando para que a gente pudesse. Aí tem que negociar, é cobertor curto. Você faz uma coisa, você vai perder outra. Você deixa de fazer uma coisa, vai acontecer outra. Então tem que ir sempre tentando negociar para aquilo que é prioridade. Eles estavam escapando algumas situações no tiro de meta. Então vamos organizar primeiro para que depois a gente possa subir para ter a bola. E aí a gente não estava conseguindo ter a bola, a gente estava alongando muita bola. Então essa foi a parte que é o não jogar bem, porque o plano não era esse. Então não conseguimos executar bem. Como de outras formas, às vezes a gente fez muito bem, né? Então o fato do gol tomado, ele potencializa aquilo que já não estava bom, né? Então a gente fez o gol, aí dá, legal, não estamos jogando bem, porque ele sabe quando joga bem, quando não joga bem. Só que fez o gol legal, só que foi um intervalo muito curto de um gol para o outro. Então acaba sentindo, e aí quando a gente começa a errar coisa que foge demais do padrão, aí você fala, opa, tem alguma coisa de errado. O cara não está bem, 1, beleza, 2, 3, então já começa a mexer demais com aquilo que é contexto coletivo da equipe. E aí ficar batendo em, né, entre aspas, o cachorro cansado ali, é muito fácil, cara. Então a gente tem que tentar organizar, no intervalo a gente tentou organizar, voltamos bem para o segundo tempo, só que aí toma um contra-ataque ali, aí tem uma bola na trave ali, são situações que a gente foi pecando. Então tivemos chance, a expectativa de gol foi um pouquinho maior que a deles, mas é um jogo que o empate foi justo, nós não merecemos vencer o jogo. Então, por isso que eu valorizo esse ponto, que é um ponto muito importante. Obrigado pela tua pergunta e parabéns pela tua percepção, porque eu tive uma leitura muito parecida com a tua, que a gente não estava conseguindo encaixar aquilo que é plano de jogo, mas especialmente também por causa dos aspectos emocionais. São seres humanos, nós somos, né? Não, às vezes a gente vai estar bem, às vezes a gente não vai estar bem. Mas tudo bem, a prioridade agora é para a gente descansar e construir uma grande semana. Mas falar de próximo jogo já, principalmente nessa questão da semana livre para treinamento, não terá viagem, né? O adversário, todos são de alto nível, e também a questão de não perder em casa, segue essa questão. A importância de ter essa semana, de ser em casa, de não viajar, como que vai ser? Já pensando em Vasco. Não, perfeito. É exatamente isso. Tem muito ponto para a gente se apegar. Então eu estou falando para vocês que a responsabilidade é minha da equipe não ter ido bem. Então agora a gente vai se organizar. Não somente, não vamos colocar esse jogo como, pô, tá errado aqui, errado ali, nada. Vamos analisar ele com calma. Das conexões da equipe, é sempre multifatorial, entendeu? Então tem vários pontos, como você citou, que a gente precisa se apegar para construir bem a semana. A equipe vem jogando muito bem. Eu falei para vocês que hoje eu não gostei, no segundo tempo voltamos melhor, mas não fizemos um grande segundo tempo. Eu falei também no segundo tempo contra o Inter, muito mais pela oposição do que por aquilo que a gente não conseguiu fazer, e eu falei no primeiro tempo do Corinthians. O restante dos jogos a equipe conseguiu ter um ótimo padrão de jogo, né? E hoje era um jogo importante pelo enfrentamento e aquele mini campeonato que existe dentro do Campeonato Brasileiro, a gente vencer. A gente quer vencer, às vezes, eu queria vencer hoje de qualquer jeito, jogando bem ou mal, eu queria vencer hoje. As coisas não são assim, a gente precisa jogar bem, é importante a gente jogar bem, essa é a nossa identidade. Então, a construção dos resultados positivos vem através de performance e desempenho. Então, vamos construir essa semana que você citou, para que a gente possa primeiro ter desempenho, tomar boas decisões, ter boa estratégia para o jogo, estudar bem a equipe do Vasco, as decisões que precisarem ser tomadas para que a gente possa performar bem. Uma grande equipe, um grande treinador, mais um jogo em casa, apoio do torcedor. Eu já peço de antemão teu apoio, torcedor, que é muito importante para nós. A gente formar aquele caldeirão que foi do jogo do Santos e tantos outros jogos que a gente conseguiu formar ali, ter essa sinergia e potencializar esse desempenho, que vocês são co-participantes do nosso desempenho. Vocês participam junto com a gente,
comemorem conosco e chorem conosco também, porque é importante a gente estar no mesmo barco. Então, uma semana muito importante para todos nós. Professor, vou fazer uma pergunta que eu acho que o senhor não gostaria de responder, mas vou fazer. O senhor falou que estuda neurociência, né? Acho que é que o senhor falou isso. A gente sabe que agora, depois das vitórias contra o Santos, contra o Ceará, o Mirassol entrou a sessão. O Jornal da Espanha noticiou sobre a boa fase do Mirassol, falou sobre o seu trabalho. O senhor tem falado com alguns jogadores, trabalhado com eles o extra-campo? Porque a maioria são jogadores experientes, mas tem jogadores novos, né, que estão nesse junto. O que o senhor tem trabalhado, ou se o senhor tem trabalhado de alguma forma com eles, o mental, para não deixar, é claro, como eu falei, são jogadores profissionais, experientes, mas não para deixar que esse alarde que o torcedor cria, a expectativa que a imprensa cria, se estivesse abaixo, todo mundo falava que estava abaixo, mas agora está em cima, todo mundo joga lá em cima. O senhor tem trabalhado o mental desses jogadores para que essas coisas de fora, que acaba, como o senhor falou, que são seres humanos, não afetem o campo? A tua pergunta é maravilhosa, cara. Tenho sim. É um grupo experiente, né? Nossa média de idade é uma boa média de idade. E aí fica parecendo, por exemplo, que a gente não tem soberba nenhuma, nossas. Em nenhum momento teve. Nem da minha parte, nem da comissão e dos jogadores. A gente sabe o campeonato que nós estamos disputando. A gente sabe. A gente veio para esse jogo para vencer o jogo. E a gente sabia que ia ser um jogo truncado. Sabia disso. Como foi o jogo de esporte, a gente sabia. Da ideia de jogo, como que o Carille prepara as equipes dele, a gente sabia. Nós não conseguimos performar bem. Certo? Então, mas eu tenho sim, para responder a tua pergunta, eu tenho sim tocado muito nesses pontos em relação principalmente ao tanto de elogio e a essa exposição. Porque, assim como eu falei também sobre o comportamento humano nesses momentos, quando tem elogio, não é uma regra, mas existe uma tendência a entrarmos em zona de conforto. Entendeu? Então, a zona nossa é o estado, o Bernardinho fala do estado de crise constante. Então, ali nós internamente, e aí tem, por exemplo, Gabriel, Danielzinho, Reinaldo, tem muito cara que é muito ligado em relação ao vestiário ali, de estar tendo qualquer tipo de sinal em relação ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento, entendeu? Se a gente não está treinando da mesma forma, se a gente não está escutando como deve, então não teve nenhuma alteração em relação a tudo que a gente vem fazendo desde o começo do campeonato, desde o jogo pré-Santos, desde o pré-Grêmio, nada. Então, mas é um fator importante. Eu gostei muito de responder a tua pergunta, porque é fundamental que o torcedor entenda, porque senão a gente fala, não estamos achando nada. Sabe o que nós estamos achando? Que nós temos que fazer 40 e poucos pontos. É isso que nós estamos achando. E na preleção, se for mentira, pode perguntar para qualquer jogador. Na preleção eu falei, enquanto nós não fizermos a gente não conquistar 40 e tantos pontos, não tem outro campeonato para a gente disputar. O torcedor precisa entender isso, que cada ponto é muito importante. Eu estou respondendo de forma longa para entender realmente. Cada ponto é muito importante. Quer um exemplo? Criciúma ano passado fez não sei quantos pontos, o Criciúma está disputando a Série B. Tinha um ótimo time, foi bem treinado, manteve o treinador durante todos os momentos, com um momento bom, com um momento ruim, passou tudo e tal, não conseguiu somar os poucos pontos que faltavam para permanecer nessa divisão que é a elite do Campeonato Brasileiro. Certo? Então, vamos colocar sempre o nosso pé, cara, está bem no chão. Pode elogiar o AS, pode elogiar o New York Times, pode falar o que quiser do Mirassol. Nós vamos continuar trabalhando com muita humildade para conquistar os 40 e tantos pontos que a gente precisa para permanecer na divisão. Até lá, nós não estamos disputando contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, nós estamos disputando contra o Vitória. Nós estamos disputando contra o Juventude. Nós estamos disputando contra o Sport. Essa é a nossa competição. Então nós estamos numa posição privilegiada, que nos faz dar valor para o nosso trabalho, ao mesmo tempo entender que nós precisamos fazer muito mais.
E eu sei que a gente tem pressa, o ser humano é imediatista. A gente quer conquistar os 40 e tantos pontos rápido, que a gente é ansioso, mas existe um processo e existem degraus que nós precisamos subir para conseguir esses pontos aí. Tá? Desculpa pela resposta mais longa, mas eu precisava falar isso nesse momento agora, porque é um ponto importante para nós. Seria difícil sair e estar aqui agora com derrota, ia ser horrível. Então, foi um bom ponto, torcedor do Mirassol. Professor, a última é do Sérgio, da Esportiva Web Mirassol. Primeiro, o Sérgio, durante a semana, pediu para eu repassar o pedido para o senhor de desculpa. Ele reconheceu que errou na interpretação da falta de intensidade. Certo. Ele reconheceu. Pediu para eu te passar, acho que esse é o momento que o senhor já aceitou. Obrigado, Sérgio. Ele disse que ele está perguntando aqui se o Daniel Silva fez muita falta no esquema de hoje ou se foi mais mérito do adversário sobre anular o Mirassol. Veja bem, eu acredito que todos eles são muito importantes, cada um com a sua característica. Então, por exemplo, por que eu falei, o Iago deu assistência para o gol do Edson? O Iago deu assistência para o gol do Edson, certo? Dependendo da estruturação que a gente pensa para a equipe, a gente já jogou com 4 meio-campistas, por exemplo, de origem. Além de falar de aspecto tático, de movimento, etc. O Daniel é o capitão do time e é um dos pilares. Então, quando o Iago não joga, se o Iago não está para o jogo, ele vai fazer falta. O Daniel vai fazer falta. Mas o Iago cumpriu a missão dele ali dentro do campo, enquanto ele estava ali. Porque uma equipe, ela é formada não só pelas individualidades, mas pelas relações. Então, uma coisa que me chateia demais é quando eu ouço o torcedor criticando direcionado a algum jogador. Porque se o jogador X, ele não está se esforçando, aí a gente tem que criticar mesmo. O torcedor sempre vai estar no direito dele, porque ele pagou o ingresso dele, ele está ali e tal. Eu só não vejo que seja inteligente criticar um jogador que está vestindo a camisa do teu clube para todo mundo trabalhar e vencer o jogo. Eu não vejo lógica nisso. Então, o Daniel faz falta, o Muralha faz falta, porque nós somos uma equipe, certo? Então, quando algum deles não está bem, não tem nenhum jogador que está ali, no banco ou fora ali, que enquanto um jogador está performando, está feliz porque o cara está mal. Não tem nenhum deles ali. Que bom que ele está jogando mal, porque eu vou entrar. Nenhum se sente bem. Sabe por quê? Porque os caras são amigos. Os caras são amigos. Eles gostam de estar juntos. Eles competem entre eles, mas eles se respeitam a ponto de torcer um pelo outro. E entender que em determinado momento vai ter a oportunidade de se jogar ou não. Porque esse é o outro contexto da equipe. Então, todos eles fazem falta porque a gente é feito assim. A gente quer criar realmente uma família, que foi isso que trouxe o Mirassol para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estou chegando agora, mas é verdade ou não? É assim que o Mirassol chegou assim. É assim que a gente tem que seguir trabalhando, certo? Com todo mundo, que é muito importante. Eu não gosto que fica falando o treinador não é o treinador nada, é um trabalho de comissão técnica de todos os jogadores, com todo mundo, começando pelo Juninho e pelo Paulinho, que eu falei aqui anteriormente, antes da parada. São os 2 caras mais importantes hoje para que a gente possa estar fazendo tudo que a gente está fazendo. Então, as individualidades em prol do coletivo, porque o nosso time depende de muita cooperação, de caráter, daquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Você está lá, você sabe disso. Então, o Adolfo estava aqui até outro tempo atrás, e agora ele está lá. Então, ele sabe disso que eu estou falando, que a gente depende muito daquilo que a gente faz como equipe. Então, as individualidades positivas, o cara vai, faz gol, da Costa que em 3 jogos fez 3 gols, e hoje o Edson que jogou muito bem e conseguiu ser decisivo para nós, isso é maravilhoso. Mas nosso contexto é um contexto de equipe, onde todo mundo depende muito um do outro. Tá? Então a gente está com 25 pontos hoje, nós vamos conseguir conquistar os nossos objetivos, foi isso que trouxe a gente até aqui, e é isso que vai nos levar adiante também na competição. Valeu, gente. Show, obrigado. Desculpa aí o negócio.